Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que vocês estejam bem e hoje eu vim trazer, para comentar um pouco sobre a semana 2 do primeiro ano. O tema é cidade e metrópole. Desde já peço para que vocês curtam, comentem e se inscrevam no canal, porque isso é importante para nós. Assistam também os vídeos do professor César, que faz a parte de história, então isso vai dar uma força muito grande, ok? Continuando aqui, ele vai falar sobre o processo de metropolização. Então ele vai começar com o conceito de metropolização, está diretamente relacionado à conurbação e à formação de regiões metropolitanas. Então esse aumento da cidade, do espaço urbano. Então a cidade ela começa a aumentar, vai ter esse nome de metropolização. Então lá ocorrem vários centros ou aglomerações populacionais, crescem, se integram em torno de uma ou mais áreas urbanas. Aqui eu até peguei um exemplo aqui da cidade de Goiânia, e Aparecida de Goiânia. Essas cidades elas começaram a crescer tanto que elas começaram o quê? A se unir. Isso daqui foi até um exemplo que eu dei na outra turma, que fala lá de Belo Horizonte. Teve uma questão, Belo Horizonte com o município de Contagem. Quando você chega nessas regiões aqui, até para quem não é até mais difícil saber se você está em Contagem ou está em Belo Horizonte. E quem é da região, até eles mesmos podem se encontrar algumas dificuldades. Por quê? Você vai estar andando na rua aqui, você não sabe se está no caso aqui de Goiás, você não vai saber se está em Aparecida de Goiânia ou Goiânia, Só se você for ali da região, souber muito, onde é a fronteira. Já que não tem, essa fronteira que tem esse espaço, vazio. Normalmente quando você vai de um município para o outro, você encontra aqueles espaços, aquelas lacunas. Então você sabe, que está atravessando de uma cidade para outra. Agora, quando já está se falando nessa metropolização, que já chega ao nível de conurbação, que quando tem essa junção, você não consegue definir bem, onde é a divisão, a divisão daquele município. Então isso vai acontecer com as grandes cidades. Então São Paulo vai ter isso também, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, falei no caso com Contagem, é muito evidente. Então você está em Contagem, passa 2 passos e já está em Belo Horizonte. Então isso tudo foi o processo de metropolização, ok? E aí, depois ele vai falar que começou a acontecer o inverso, que era o processo de desmetropolização. Que é preciso considerar a seguinte premissa básica, a industrialização tende a induzir a urbanização. Então lembrar isso, as cidades elas começaram a crescer muito, porque está vindo as indústrias, então você está indo para onde está tendo emprego, para onde você acha que vai ter uma condição de vida melhor, ok? E aí começou a ocorrer o processo inverso, que seria essa questão da desmetropolização, que é o que? As cidades elas começaram a encher tanto que não estava tendo uma vida muito boa e ao mesmo tempo estava faltando espaço. Então você queria abrir uma indústria, o terreno é muito caro, por quê? Tem muita gente querendo, ou às vezes nem tem terreno, Então aquilo passou a se tornar algo um pouco mais cansativo, mais desgastante para uma empresa se instalar numa grande cidade, para as pessoas viverem nessa grande cidade. Então nós sabemos que quando se fala de grandes cidades vai ocorrer essa questão de trânsito, de segurança, de acesso aos recursos, e aí começa mesmo essa desmetropolização. Nós vamos ver aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, como que era a taxa de anual de crescimento? Era 4, 5, depois só foi caindo. O que isso tende a nos dizer? Que as empresas, inclusive a população, ela foi começando a ir para cidades menores. Então isso aconteceu muito quando começou-se a criação do centro da Zona Franca em Manaus. Então muitas empresas elas saíram de São Paulo e foram para Manaus, e aí consequentemente você começa a crescer aquela cidade. Muitas empresas elas saíram ali de São Paulo e começaram a ir para o interior de São Paulo, então você começa a ter ali em São Paulo Campinas, São José dos Campos, Taubaté, são cidades grandes, que têm populações bem altas. Ao mesmo passo, capitais como Belo Horizonte também receberam algumas dessas indústrias. Ao lado, cidades, Contagem, Betim também começaram a receber. Aí aqui em Minas Gerais a gente pode ver Uberlândia, Juiz de Fora, começou a ter outros grandes centros que não fossem tão
gigantes, né, como as capitais, mas começaram a pipocar, né, várias cidades grandes também, né? E isso, né, foi-se através desse processo da desmetropolização. E aí, ele, por último, ele vai falar que isso aconteceu, né, nos subdesenvolvidos, passaram a se industrializar graças à migração, expansão. Isso também foi algo bem atrasado nos países subdesenvolvidos. Então, quando os países desenvolvidos eles já estavam, né, se metropolizando, né, aqui por volta da primeira revolução industrial, já estavam formando suas cidades, aqui demorou mais, né, Brasil, né, nesses países que até então era colônia. E isso, né, vem acontecendo de uma forma mais intensificada. Então, países como a Índia sofre muito. Então, ele tem uma capital que ela é muito, muito cheia e aí ela é desorganizada, né? Porque vai faltar estrutura lá. Lá mesmo vai ter uma população muito alta e tudo mais. E aí vai acontecer de necessitar essa questão da desmetropolização. Só passando aqui, por último ele vai falar, sabe-se que toda formação urbana ocorrida de forma rápida e desordenada provoca várias confusões sociais e problemas, né, econômicos e estruturais. A urbanização descontrolada e a falta de estrutura para a população condiciona a formação de processos de macrocefalia urbana, que vai ser a maior parte desses problemas, né? Aqui eu não consegui achar uma foto tão boa, mas começa a ser a favelização, né? Construção em morros, né? Como a gente vê aqui. Então tudo isso é o que? Um problema que a cidade grande, né, cara, metropolização, ela vai ocasionar. Por quê? Uma pessoa, ela nunca quer morar longe do centro. Por quê? No centro é onde vai ter o melhor para ela, onde vai ter os empregos, onde vai ter acesso, onde vai ser mais fácil comprar. Então, se ela passa a querer morar, né, nessa cidade, querer morar perto do centro, às vezes ela passa a correr risco de morar em lugares que não são tão bons, lugares que vai poder ocasionar alguns desastres naturais, né? No Rio de Janeiro aconteceu muito isso, no período aí de chuvas, intensas chuvas, né? Chuvas constantes. Essas casas no morro, elas começavam a sofrer deslizamento. Então isso tudo vai impactar na vida social. A questão da favelização, né? A questão da desigualdade social, que também vem atrelado a isso. Então aqui algumas vezes nós vemos fotos, né, de alguns lugares que tendem a apresentar uma área mais rica, em contrapartida uma área mais pobre ao lado. Então isso foi processos que foi organizado por uma urbanização desordenada, né? Então você, na hora que for projetar uma cidade, necessita que aquela cidade ela tem acesso à educação, aquele pessoal dele tem acesso à educação, acesso à saúde. Então o que acontece? Como é tudo desordenado, você não consegue controlar um trânsito, você não consegue controlar um acesso. Então quem mora numa cidade grande provavelmente já foi ao médico no SUS, né, e se deparou que demora muito. Por quê? Porque é desorganizado. Às vezes aquilo ali era para atender 1.000 pessoas, está tendo que atender 10.000. Aí o fluxo não anda, né, porque é muito mais gente do que eles tinham planejado no início. E aí, né, vai realmente se tornando esse difícil, né, esse difícil convivência. E aí vai vir essa questão da desmetropolização, que é o quê? Ir, né, para as outras cidades que não sejam tão grandes, né, e que você possa investir e ao mesmo tempo essas cidades começam a atrair, né, pessoas para lá e a se desenvolver, ok? E aí é lembrar, né, pode ser que aí no futuro essas cidades passam a ter problemas estruturais, porque ela não foi projetada para ser uma cidade grande, mas calhou, né, de uma empresa ir para lá, e aí aquela empresa começou a trazer muitos imigrantes que queriam trabalhar naquela região. Ok? Agora vamos passar para as questões. Acho que aqui está tranquilo também. Assinale o conceito que melhor define a expressão metropolização. Então é tranquilo. Lê com calma. Qualquer coisa, assiste de novo o vídeo, vai dar para responder. Essa 2, ele vai falar, sabemos o processo longo, né, da urbanização brasileira, problema da macrocefalia, né? Urbano ampliou-se no século XX. Então isso aqui também é tranquilo. É só ler com calma e ver quais são os motivos para isso. Saber que é o que? Essa macrocefalia está sendo o que? Muitas pessoas chegando naquele lugar, tá bom? E dá para responder tranquilamente. Aqui ele vai falar sobre os condomínios fechados. Lembrar que esses condomínios, eles são o que? São lugares que você não pode acessar.
tá bom? Então, uma rua ali, por exemplo, você pode passar na rua e ficar de frente das casas. Mas nesses condomínios fechados, você não pode nem acessar a rua deles. Ou seja, para que acha que é isso? Ok? Então, isso eles vão comentar. A4, depois ele vai, Brasil intercorrente processo de urbanização, verificou uma intensa metropolização. Aqui vai lembrar quais foram as cidades que ficaram maiores, quais regiões, assim em diante. Aqui também nós vamos ver sobre urbanização, quais regiões ficaram mais lotadas, tem algum estado, o que vocês conseguem falar, como foi o desenvolvimento, começou a ir para outros lugares, e aí dá para responder também, tranquilamente. Não vou falar mais afim, mais diretamente, que eu acabo dando a resposta. Aí qualquer coisa vocês assistem lá o vídeo de correção, que aí vocês tirem, né, suas dúvidas, respondam, depois assistam o vídeo para ver se acertaram, se estão acertando, é sinal que estão conseguindo aprender e assim em diante, ok? Retornando, peço para que vocês curtam, se inscrevam no canal, peço desculpas para qualquer coisa sobre o vídeo. É um pouco difícil fazer vídeos e ao mesmo tempo um em cima do outro também, a voz às vezes vai falhando, não vai ficando bom, às vezes não dá tempo de editar muito bem, né? Estamos iniciando, eu e o professor César, então peço um pouco de paciência nesse caso, mas estamos fazendo algo para tentar ao máximo ajudar vocês, ok? Então fica assim, aguardo vocês na próxima semana e assistam, né, o vídeo de correção. Bons estudos e tchau, tchau!